Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os novos senadores, nossos colegas, senador Cacá Andrade, senador Fleury, que representam dois estados com os quais tenho forte ligação. O estado de Sergipe, de onde são meus pais, e aqui cumprimento a família do senador Cacá Andrade, de forma especial cumprimento o deputado José Franco, amigo de longa data, em nome dele toda a comitiva que acompanha a posse do senador Cacá Andrade, e dizer também, senador Fleury, que eu tenho a honra de ter recebido o título de cidadão honorário goiano e de cidadão honorário de Lusiânia, pelas fortes ligações que tenho com o estado de Goiás. Realmente, essa região metropolitana de Brasília, essa região chamada de entorno, até preconceituosamente chamada de entorno, tem se constituído ao longo dos anos da região do NEM. Nem Goiás cuida, nem o Distrito Federal cuida, nem a União cuida. E é importante que todos cuidem. Enquanto nós temos aqui no Distrito Federal uma renda média per capita anual de R$ 63 mil, a maior do Brasil, o município de Águas Lindas, a menos de 50 quilômetros do Palácio do Planalto, tem uma renda média per capita anual de R$ 2.800. É uma disparidade, é uma agressão, e nós não podemos conviver com isso. Os moradores que moram na região do entorno de Brasília gastam, muitos deles, mais de 2 horas por dia para vir e mais de 2 horas para voltar. Ou seja, gastam metade de uma jornada de trabalho dentro de ônibus lotados, tempo que poderia estar sendo dedicado às suas famílias, ao seu lazer, ao seu descanso. Na sua capital, Goiânia, existe integração entre Goiânia e 18 cidades da região metropolitana, com a instituição, inclusive, de uma tarifa única. Isso precisa ser feito aqui, entre o Distrito Federal e sua região metropolitana, também a integração. Um dos projetos que defendemos com entusiasmo e que a SUDECO, sob a gestão do PSB, iniciou os estudos, é no sentido de transformar a linha de passageiros, o trem, a linha de ferro já existente entre Brasília e Lusiânia, em trem de passageiros. Entendemos que essa é uma alternativa para reduzir os problemas de mobilidade do entorno sul. Mas quero dar as boas-vindas a Vossa Excelência, ao senador Cacá Andrade, dizendo que teremos a oportunidade aqui de debater os grandes temas de interesse dos estados e de interesse da União. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, assumo a tribuna hoje para homenagear o queridíssimo Ariano Suassuna, um artista que se fez a própria obra, não pode morrer. Ariano Suassuna traduziu o sentido exato e pleno de ser um mestre, imortal em palavras, obras, imagens e invenção. Ariano, presidente de honra do meu partido, presidente de honra do Partido Socialista Brasileiro, incorporava concretamente cada criação sua por vivência, carisma, brilho e genialidade no espelho amoroso de quem é apaixonado por sua terra e sua gente. Um dos raros mestres que se fez universal por ser radicalmente local. Cósmico por ser extremamente nacional, não do território, mas pela alma do Brasil profundo. Um Brasil que ele soube tão bem traduzir, que se fez forte e diverso por sua cultura, que aprende a beber da fonte de suas raízes, das novas estéticas, das novas linguagens e do compromisso generoso com a gente brasileira. Como um cavaleiro andante, como o dos contos maravilhosos ou dos versos do cordel, Ariano Suassuna cumpriu a sua missão.
Defendeu com paixão e sabedoria a cultura nordestina, mas não só nordestina, mas a cultura brasileira. Ariano mostrou que erudito e popular se renovam e se fortalecem pelo diálogo. Reconheceu e difundiu valores essenciais e esquecidos do nosso país, num tempo em que falar em originalidade e preservação chega até a soar mal e ultrapassado na via de mão única da pasteurização da arte pelo mercado. A vanguarda assumida pela tradição será, sem dúvida, o legado eterno do nosso mestre Suassuna. Pois só um mestre, como Ariano Suassuna, pode chegar pelo imaginário no coração das coisas, dos feitos e saberes de um Brasil que vive, que pulsa além das aparências. Um retirante por caminhos simbólicos, que consagrou a tradição e o requinte da cultura popular, feita de uma erudição que só os gênios percebem. Mas sua missão foi muito maior que a sua arte. Ariano deixou uma trajetória transformadora no ensino e na vida política. Socialista, foi presidente de honra do PSB. Foi secretário de Cultura de Pernambuco durante o terceiro governo de Miguel Arraes, de 1995 a 1998. E no primeiro governo de Eduardo Campos, de 2007 a 2010. Foi um dos fundadores do Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco. Participou do Conselho Federal de Cultura e foi também secretário de Educação e Cultura do Recife, de 1975 a 1978. Atualmente, ele contribuía com a elaboração do programa de governo nas áreas de cultura e educação de Eduardo Campos e Marina Silva. Estive com Ariano pela última vez no anúncio da aliança do PSB com a Rede, aqui em Brasília, em abril desse ano, quando ele nos deu, como sempre, uma verdadeira aula de brasilidade. Falou bonito sobre o poder transformador da cultura na política. Lembrou das palavras de Miguel Arraes, que considerava a cultura a iluminação da política. No caso, não a luz dos holofotes, obtuso da eleição, mas a luz norteadora do sentido efetivamente público do poder, que conduz e clareia novos processos e novas formas de se fazer política. Um poder oficial que só se faz legítimo se estiver lado a lado do poder real, do poder cidadão que pensa e escreve a sua própria história. Senhor presidente, era sempre gratificante ouvir este mestre e incorporar com alegria e dedicação de aprendiz um pouco da sua sabedoria e da sua simplicidade. Ele, que foi imortal da Academia Brasileira de Letras e candidato oficial do Brasil para o Prêmio Nobel de Literatura em 2012, não via diferença entre honrarias internacionais e locais, autoridades oficiais e as legitimadas pelo povo. Sabia como ninguém distinguir o importado do importante, como diz o meu amigo e poeta TT Catalão. Só mesmo um mestre, como Suassuna, para dizer com humor e irreverência em suas brilhantes aulas de espetáculo: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Imagino a tristeza, a dor que nesse momento deve estar sentindo Eduardo Campos. Vi emocionado um depoimento também emocionado de Eduardo Campos sobre o que significou na sua vida como um verdadeiro pai, tio, mestre, amigo, companheiro, Ariano Suassuna. É este um dos maiores dramaturgos do país, romancista, ensaísta, poeta, filósofo, advogado, professor, pensador e, sobretudo, mestre da brasilidade, que, além da cultura oficial, consagrou a sabedoria brasileira, culta e também oculta, para quem não percebe o povo criador e só enxerga o popular como massa de consumo. O Brasil conseguiu existir mais vivo com Ariano Suassuna para melhor resistir a quem o quer fazer pequeno, submisso e sem identidade. Seu legado permanecerá como maior inspiração
para a renovação do país, em seu curso civilizatório, pelo destino generoso e cidadão sonhado por este realista esperançoso para a nação brasileira. Ariano Suassuna vive, Ariano Suassuna viverá. Muito obrigado.